diz assim: após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres, que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para tantos? Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos diante de uma história bastante conhecida. Essa história nós ouvimos, já foi bastante pregada, a gente sabe muitas vezes de cor. Mas eu tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração nesta noite. Essa história ela não começa simplesmente quando Jesus multiplica os pães e peixes. Essa história começa quando Jesus ele recebe uma notícia. Nós, quando olhamos não somente o relato de João, mas quando olhamos o relato dos 4 evangelhos, nós percebemos que há uma progressão de eventos acontecendo. E Jesus parece que recebe uma notícia. E que notícia é essa? O seu primo João Batista morreu. Essa história não começa alegre e sorridente. Ela começa enlutada. Ela começa no luto de Jesus por causa do seu primo João Batista. Quem era João Batista? João Batista era aquele que Isaías profetizou que seria o precursor de Jesus aqui na terra. Aquele que iria preparar o caminho para o Messias. E agora, João Batista, que era alguém muito importante para esse ministério de Jesus, morre. Não somente um companheiro de ministério, mas alguém da sua própria família, era primo de Jesus, filho de Isabel, e agora ele morre. Agora imagine como está o coração de Jesus nesse momento. Ele perdeu um ente querido, ele perdeu um companheiro de batalha, e agora ele está triste e lutado. E a Bíblia vai falar que eles, logo após de passar o dia trabalhando, evangelizando, curando os enfermos, indo de 2 em 2 nas casas, recebe essa notícia. Jesus estava cansado, Jesus estava triste. E a Bíblia nos revela que o desejo de Jesus era passar para o outro lado do mar de Tiberíades, ir para o meio do deserto para descansar, ficar sozinho com seus discípulos, ficar no seu luto, ficar com a sua tristeza, se recuperar do dia cansativo, do seu cansaço, para depois prosseguir na caminhada. Porém, a Bíblia vai nos dizer que enquanto Jesus ia atravessando o mar de Tiberíades, a multidão que o acompanhava, ela ficou sabendo que Jesus iria para outra margem. E sabendo disso, ela deu a volta. Ela deu a volta porque o mar de Tiberíades não é um mar propriamente dito, é o mar da Galileia, é um rio, é um ribeiro. Então não é um mar propriamente dito. Então quando Jesus vai passando nesse mar, nesse rio, a multidão ela dá a volta e chega até o deserto antes de Jesus. Quando eu olho para essa multidão, eu percebo que nós precisamos ter esse sentimento que essa multidão tinha, de buscar Jesus, de procurar Jesus, de ser urgente em buscar a Jesus, de saber onde Jesus está e fazer questão de estar lá. Porque hoje nós vemos um movimento que tem se espalhado muito,
movimento dos desigrejados, onde as pessoas olham e dizem: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ir e congregar com ninguém, eu fico em casa, eu assisto o culto em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, e isso é suficiente. Mas eu venho dizer aqui nesta noite que está repreendido em nome de Jesus, porque não tem como ser igreja sem estar em comunhão uns com os outros. Não tem como ser igreja sem congregar. Eu nunca vi isso. A história não nos dá margem para isso. A Bíblia Sagrada não nos dá margem para isso. Nós devemos estar aonde Deus se revela. E Deus se revela no meio da unidade da igreja, da comunhão da igreja, da edificação da igreja. Quando um membro usa o seu dom e edifica o próximo que está ao seu lado. Aleluia. É lá onde Jesus está. E a gente precisa ter essa vontade que essa multidão tinha de estar onde Jesus estava. Que nós estejamos onde Jesus está. Que a gente queira e busque com todas as nossas forças a presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Essa multidão, ela dá a volta no mar da Galileia e chega lá antes de Jesus. Agora perceba, Jesus estava cansado, estava triste, estava caminhando, navegando sobre as águas. Ele estava lá e ele se depara com a multidão. Tudo que Jesus queria era descansar, era ficar triste no canto sozinho. Mas quando ele olha para a multidão, algo diferente acontece. Por quê? Porque Jesus não é movido como a gente é movido pelos nossos interesses. Jesus é movido por um amor que há dentro dele, que é muito maior que o cansaço, que é muito maior que a tristeza que ele estava passando. Jesus se move pelo amor que ele tem dentro dele. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus olha para essa multidão, ele percebe que essa multidão era como ovelhas sem pastor. Ele olha para essa multidão e ele percebe que essa multidão, ela está desgarrada, ela está confusa. Que essa multidão, ela é alguém que precisa de cuidado. Aleluia. E Jesus olha para essa multidão e ele tem amor por ela. Ele move-se de íntima compaixão para com ela. E Jesus, que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele olha a necessidade daquele povo, ele olha para o coração daquele povo e ele percebe as necessidades dele e ele se move. Ele se move para além do seu cansaço, ele se move para além da sua tristeza e ele faz a obra que ele veio aqui fazer. Aleluia! Ele olha para aquela multidão e ele diz: eu não posso ficar cansado diante dessa multidão tão necessitada. Eu não posso ficar com a minha tristeza estando esse povo necessitado. O amor que há dentro de Jesus fala muito mais alto. Aleluia! Jesus pega o seu cansaço, coloca no bolso. Jesus pega a sua tristeza, coloca no bolso e ele vai ao encontro das necessidades daquela multidão. Aleluia! E eu tenho algo para dizer a vocês nesta noite. O nosso Jesus está aqui disponível para olhar as nossas necessidades. Aleluia! Nosso Deus está aqui disponível. Ele olha com um olhar de amor para o seu coração, que muitas vezes está ferido e angustiado, e ele se move com amor para lhe trazer cuidado, como um bom pai tem pelos seus filhos. Aleluia! Esse é o Deus a qual nós servimos. Aleluia. Um Deus que se move com amor. Um Deus que se move para além daquilo que ele está sentindo. E é isso que nós devemos fazer. E a Bíblia vai nos falar que esse tempo era o tempo da Páscoa. Certo? E é normal, diante de uma festa tão grandiosa, que os rabinos da época, eles pregavam e falavam a respeito da Páscoa.
Que Páscoa eles tinham na mente? A libertação do povo de Israel do Egito. Eles nesse tempo, eles pregavam a respeito disso, ensinavam a respeito disso, do cordeiro que foi imolado, onde o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. E agora o povo de Israel, sendo oprimido pelo Egito, é solto, é liberto dessa escravidão. Eles normalmente pregavam a respeito disso. E a Bíblia vai nos falar que Jesus, ele para aquela multidão que está ali, ansiosa de escutá-lo, e Jesus prega uma mensagem, começa a ensiná-los. Ele começa a ensiná-los. E eu acredito, como era costume na época, Jesus também pregou uma mensagem sobre a Páscoa. Só que Jesus, a Bíblia nos revela, que ele não pregava normal. Jesus não era um pregador normal. Jesus era diferente dos escribas, Jesus era diferente dos fariseus, Jesus era diferente dos rabinos da época. A Bíblia vai nos dizer que ele pregava com autoridade. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que ele pregava de uma maneira diferente, que o povo ficava atônito, que o povo ficava surpreso de tão grande autoridade que havia nas palavras de Jesus. Eu acredito que Jesus pregou uma mensagem sobre a Páscoa, mas uma mensagem completamente diferente dos rabinos da época. Jesus sim falou do cordeiro que foi imolado. E quando o anjo passou, ele não tocou nos primogênitos dos israelitas, porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais das portas. Aleluia! Mas eu acredito que Jesus pregou dizendo: olha, está vendo isso que aconteceu? Haverá algo muito superior. Porque um cordeiro haverá de ser imolado novamente. E ele não vai livrar simplesmente da morte física, mas ele vem para livrar a vossa alma do inferno, da morte espiritual. Aleluia! Jesus estava 1 ano antes do seu sacrifício na cruz. E eu acredito que ele estava pregando e dizendo: esse cordeiro será imolado na cruz. Eu serei levado naquele momento para a cruz. E esse sacrifício valerá muito mais do que o sacrifício dos cordeiros. Esse sacrifício valerá muito mais do que o sacrifício, do que o sangue dos cordeiros. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus começa a ensinar, começa a curar os enfermos, e o dia vai passando. O dia vai passando, vai anoitecendo, e os seus discípulos ficam preocupados. Preocupados porque a multidão era grande, estava escurecendo, não existia energia elétrica na época, ou seja, ia ficar perigosa o caminho. O povo estava com fome, e a solução dos discípulos era: despede o povo, manda esse povo para casa, porque eles estão com fome, vai escurecer, senão eles vão desfalecer. A primeira solução é uma solução fácil que os discípulos encontram. A multidão está faminta, então manda o povo para casa. Manda o povo para casa porque eles se alimentam em casa. Em casa eles têm pão, em casa eles têm comida. Essa solução era uma das soluções viáveis, humanamente falando. Mas Jesus não procura pelas soluções viáveis. Nós servimos a um Deus que não utiliza os métodos naturais. Um Deus que não tem fórmula pré-estabelecida para trabalhar. Um Deus que normalmente não utiliza o caminho mais fácil. Aleluia! Aleluia! E Jesus rejeita essa solução que os discípulos dão e pergunta aos seus discípulos: vocês têm alguma coisa? Mais precisamente a Filipe, dizendo: onde é que tem pão para comprar aqui? A Bíblia vai nos falar, nós lemos aqui, que Jesus pergunta para experimentar Filipe, testar a sua fé. Eu gosto de Jesus porque Jesus, ele confronta a nossa fé, porque ele faz esses testes. Porque Jesus é aquele que chega para um cego e pergunta: o que é que você quer? Parece que é muito óbvio, mas Jesus quer ouvir da boca daquele cego. Aleluia!
Jesus olha para um paralítico há 38 anos que está à beira do tanque e diz: você quer andar? Você quer ficar curado? Jesus tem dessas perguntas que confrontam a nossa fé, que parece tudo ser tão óbvio, mas que confronta a nossa fé. E isso é o que acontece com Filipe. Jesus pergunta: onde é que a gente vai comprar pão para esse povo? E Filipe, analisando, olhando o tamanho da multidão, dá outra solução. Jesus, nem 200 denários daria para todo mundo sair saciado daqui. Filipe cai nesse teste, ele falha no teste da fé. Quando Jesus pergunta onde compraremos pão, ele responde: Jesus, tem jeito não. E quantas vezes a gente não estamos no lugar de Filipe, onde Jesus faz essas perguntas desafiadoras de fé conosco, e a gente diz: ô Jesus, eu não tenho recurso não. Ô Jesus, não dá com as minhas forças, não dá. Jesus, nem se eu fosse o presidente dava. Nem se eu ganhasse tanto dava. Não dá para resolver a minha situação. E Jesus está esperando uma resposta de fé de você. Aleluia. E você está caindo no teste. A gente muitas vezes cai no teste assim como Filipe caiu no teste. E Jesus continua perguntando. E pergunta aos seus discípulos dizendo: o que é que vocês têm então? Aleluia. Eu acho interessante porque Jesus não trabalha com aquilo que a gente não tem. Jesus trabalha com aquilo que a gente tem. Aleluia. Jesus pergunta: o que é que vocês têm? O que é que vocês têm aí? O que é que vocês têm? Aleluia. Eu acho que um discípulo ficou olhando para o outro e agora? Eu não trouxe a lancheira hoje não. Eu não trouxe lanche hoje não. O que é que vai acontecer? Comprar só vai dar pra gente. E aí, o que é que a gente tem? Aí eu gosto que André, por mais que seja um discípulo que não seja tão falado, tão proeminente, mas André gosta de apresentar pessoas a Jesus. Primeiro ele apresentou o seu irmão, apresentou Jesus a seu irmão. E André tem dessas coisas. Apresenta Jesus a Natanael, ele gosta dessas coisas. E André procura e acha um menino que estava no meio da multidão. Não se sabe a idade dele, só se sabe que é um menino. E André chega até Jesus e diz: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aleluia. E ele faz uma pergunta a Jesus, duvidando, dizendo: mas o que é isso para tantas pessoas? Havia uma multidão ali de quase 20 mil pessoas. Era 5 mil fora mulheres e crianças. Era muita gente. E ele estava falando algo correto. O que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos não vai resolver a situação. É engraçado que a gente, às vezes, a gente tem essa mesma expectativa de Jesus. Jesus pergunta: o que é que você tem aí? Jesus, eu tenho isso, mas não dá não. Jesus, eu tenho isso, mas não dá. Perceba, quando a gente volta para o Antigo Testamento e olha para a história daquela mulher, da viúva, da botija de azeite. Aleluia. Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E ela vai dizer: a tua serva não tem nada. Aí eu acredito que Eliseu: procura direitinho, você deve ter alguma coisa. E ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser só uma botija de azeite. Aleluia. E a gente tem essa mania de chamar de só aquilo que a gente tem, né? De olhar para aquilo que a gente tem e achar que não é suficiente. Mas eu vim aqui nesta noite dizer para você que aquilo que você tem é suficiente para Jesus fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que você tem é suficiente para Jesus fazer um milagre na sua vida. Eu creio. Não chame de só aquilo que Deus já lhe deu. Aleluia. Não chame de só. Eu só tenho aquilo. Foi Deus que lhe deu. Segure com todas as suas forças. Aleluia. Aleluia.
Eu gosto do cego Bartimeu, sabe por quê? Porque ele não tem vista, mas ele tem voz para clamar. Aleluia! Ele não tem visão, ele não consegue olhar para Jesus, mas ele tem uma voz para dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus! Se ele usasse aquilo que ele tinha somente para se lamentar, ele nunca sairia curado. Mas ele usa o que tem para chamar aquele que tem mais do que tudo, para Aleluia! resolver o seu problema. Aleluia! Glória a Jesus! Pare de chamar de só aquilo que Deus já lhe deu. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus. O que é isso para tantos? Pergunta André. Jesus lhe responde. Jesus chama o menino, pega os 5 pães, pega os 2 peixes, agradece. Aleluia! Aleluia. Ele pega 5 pães, ele pega os 2 peixinhos, agradece. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus queria fazer o milagre com aquilo que os discípulos tinham. E normalmente era para os discípulos terem alguma coisa. Não sei se você percebe isso, mas os discípulos eram as pessoas que deveriam ter alguma coisa. Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos estavam perto de Jesus. E para estar perto de Jesus você precisa estar precavido, porque a qualquer momento Jesus pode lhe convocar. Aleluia! Estando perto e caminhando com Jesus, a gente tem que estar sempre pronto. Porque a qualquer momento Jesus vira e vai perguntar: o que é que você tem aí? O que é que você tem aí para eu usar? Glória a Jesus! Os discípulos precisavam estar preparados, mas eles estavam desprevenidos. E eu acho interessante é que um menino no meio da multidão estava prevenido. Ele estava prevenido. Jesus está ali. Eu vou levar meu lanche. Jesus prega e prega muito. Vou levar meu lanche para cuidar de mim. Ele tinha alguma coisa. Os discípulos que deveriam ter não tinham. O menino que não deveria nem estar tão preocupado com isso. É só uma criança. Normalmente não se preocupa com isso, com essas coisas. É a mãe que cuida, é o pai que cuida. Mas aquele menino tinha alguma coisa. Aleluia! Se Jesus nos convocar hoje, será que nós temos alguma coisa a apresentar para Ele? Se Jesus nos convocar para fazer a própria vida, para que Ele possa nos usar, isso é algo sério, é culto de missões, e a gente precisa estar alertado com isso. Usar as armas que Deus já nos deu e estar preparados para toda e qualquer hora em que Cristo nos convocar. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! A Bíblia fala que Jesus agradece aquele povo que ele tinha. Humanamente falando, 5 pães e 2 peixinhos não davam nem para um adulto comer e ficar saciado. Normalmente um adulto comeria 6 pães de cevada daquele. Eram bolachões, não era um pão como o nosso, de trigo, mas um pão de cevada. Nos bolachões pequenos. 6 dava para um adulto comer. 5 pães e 2 peixinhos não dava nem para uma pessoa. Mas Jesus, olhando para aquilo, ele mesmo assim agradece. Jesus nos ensina uma lição poderosa aqui. Agradeça, mesmo sendo pouco, porque você, mesmo no pouco, tem alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agradeça mesmo no pouco, porque mesmo no pouco você tem alguma coisa. Talvez você olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, e você não tenha tudo que você quer, mas você tem alguma coisa. Talvez você olhe para a sua despensa e você veja: não era essa marca que eu queria comprar, mas só deu para comprar essa. Glória a Deus! Agradeça. Talvez você hoje queria comer aquela lasanha,
mas só tinha aquele cuscuz. E Jesus está lhe convocando nesta noite a agradecer pelo cuscuz. É um pouquinho que Deus te deu, mas é um pouquinho que você precisa. É aquilo que você necessita e é aquilo que você tem. Agradeça. Aleluia! Agradeça. Agradeça. Talvez você queria vir para a igreja de carro, mas você veio com as duas canelinhas. Mas agradeça mesmo assim. Glória a Porque Jesus! Deus lhe deu o necessário. Você chegou. E Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Jesus agradece. Jesus começa a multiplicar aqueles pães. Não se sabe ao certo como foi. Jesus tirava de um cesto, como era partido, como é que Jesus partia. Não sei se aparecia outro. Não sei se era do mesmo pão que Jesus partia. A Bíblia não nos relata detalhes. A Bíblia não só nos fala que Jesus multiplica. Aleluia! Jesus multiplica aqueles pães. Ele vai partindo, dando para os discípulos. Ele vai partindo, dando para os discípulos. Ele vai partindo, dando para os discípulos. Algo acontece nas mãos de Jesus. Aleluia! Jesus manda todo mundo sentar, porque Jesus é organizado. Divide aí, grupo de 50, grupo de 100. Eu vou passar para vocês, meus discípulos, e vocês passam para a multidão. Aqui eu percebo algo bastante interessante. A multidão é esse mundo aí fora. Eles precisam de pão e estão famintos. Mas Jesus, Ele não dá diretamente ao povo que está aí fora. Ele passa primeiro o pão para os discípulos, para depois passar para a multidão. Não sei se você entende. Jesus faz o milagre, mas Ele compartilha a responsabilidade de repartir com o povo, com seus discípulos. Aleluia! A gente sabe, quem salva não é a gente, é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem liberta é Jesus. Aleluia! Aleluia! Mas Ele nos dá uma responsabilidade maravilhosa. Porque Jesus vai salvar quem está lá fora, mas usando a sua vida. Aleluia! Jesus vai curar quem está aí fora, mas usando a sua vida. Jesus vai libertar quem está ali fora, mas Ele vai usar a sua vida. Aleluia! É a responsabilidade da igreja. Não foi dada nem aos anjos. Mas você tem uma responsabilidade. Jesus lhe deu um privilégio. Jesus lhe deu um privilégio. Saiba de uma coisa, tem gente aí fora que precisa ouvir da sua boca que Jesus salva. Aleluia! Por que da minha boca, Samuel? Porque Jesus lhe salvou. Se Jesus lhe salvou, você tem a missão de dizer a quem está ali fora, Jesus salva. Mas por quê? Porque Ele me salvou. Aleluia! Tem gente precisando ouvir da sua boca que Jesus cura. Enquanto perguntar, Jesus cura? Cura nada. Eu fui para o médico, fui para tal, nada deu certo. Por que Jesus vai resolver? Porque Ele me curou. Aleluia! Aleluia. Eu sei, não foi porque alguém me contou, não. Foi porque Ele me curou. Porque eu sei de experiência própria. Aleluia. Jesus liberta porque Ele me libertou. Aleluia! Aleluia. Tem gente precisando aí fora ouvir da sua boca que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus! Glória ao nome de Jesus. Jesus começa a multiplicar. E a Bíblia vai nos dizer que deu para todo mundo. Todo mundo se fartou, se saciou com os pães que Jesus multiplicou. E sobraram 12 cestos cheios. Aleluia! Aleluia. Porque Jesus faz um milagre, deixa todo mundo satisfeito, todo mundo saciado e ainda sobra. Aleluia. E Jesus não joga a sobra fora não, Jesus guarda tudo. Aleluia! Jesus manda guardar tudo.
Aleluia. Glória a Jesus. Porque a providência que Deus tem para nós, porque o milagre que Deus quer fazer em nós, vai nos satisfazer. O milagre que Deus quer fazer através de nós, vai fazer nos ficar satisfeitos. Aleluia. Aleluia. Aquele menino, ele demonstra uma generosidade incomum. Talvez, quando eu olho para isso, eu percebo que esse menino foi impactado pela mensagem de Jesus. Jesus, ele atendeu a multidão movido pelo amor que ele tinha. E o amor que Jesus compartilha com aquela multidão atinge o coração do menino. Atinge o coração do menino ao ponto dele dar tudo que tinha. Perceba, os 5 pães eram dele ou não era? Era tudo dele. Ele podia fazer uma pergunta: não, eu fico com 3, você fica com 2, eu como, o senhor come e está tudo resolvido. O menino tinha 2 peixes, eu fico com um, o senhor fica com o outro, está tudo resolvido. Por que eu vou dar tudo? Porque o menino sabe que mesmo que seja uma migalha para cada um, alguém vai comer. Nem que seja uma migalha, porque o menino não conta com milagre, ele só sabe que Jesus pediu. Ninguém sabia até aquele momento que iria ser multiplicado os pães. Ninguém sabia até aquele momento que seria multiplicado os peixes. A verdade é que o menino dá sem se preocupar se ia receber nada em troca. Ele dá tudo que tem diante de Deus. Aleluia. Ele dá tudo que tem, porque para ele, depois que é atingido por esse amor tão maravilhoso, ele sabe, alguém vai sair alimentado, alguém vai comer, nem que seja uma migalha, ele vai comer. Eu não vou comer os 5 pães sozinho, eu vou comer uma migalha junto com o meu irmão que está aqui, que passou o tempo todinho aqui escutando Jesus. Ele vai receber alguma coisa. E essa generosidade, esse amor que o menino sentiu pela multidão, ele foi tocado por Jesus, precisa estar no nosso coração também. Aleluia. Será que a gente tem compartilhado daquilo que a gente tem com o nosso próximo? Será que a gente tem compartilhado daquilo que a gente tem com o mundo que está aí fora? Deus quer nos usar. E talvez você olhe para si e pense: ah, mas eu sou só um menino. Ah, mas eu sou novo demais, Jesus. Ah, mas isso e aquilo. Você começa a dar desculpas diante de Deus, dizendo: não, Jesus, meu tempo já passou. Não, Jesus, eu sou tímido demais. Não, Jesus, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Jesus, não dá essa coisa de ir aí pelo mundo, pregar o evangelho. Não é para mim, não. Talvez você olhe para si e pense que você é tão incapaz, tão pequeno. Mas Jesus quer usar os pequenos. Aleluia. Aleluia. Jesus quer usar os pequenos. Jesus não só usa quem prega, Jesus não só usa quem canta, Jesus usa quem dá um panfleto, Jesus usa quem abraça, Jesus usa quem tem só o ouvido para escutar, Jesus usa aquele que tem joelhos para dobrar. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto da ordenança de Jesus, porque ele não diz: ir por todo mundo e cantar o evangelho, porque se fosse cantar era mais difícil. Porque cantar é quem é afinado, quem tem o dom, né? Vamos dizer assim, quem tem o talento. Ele diz pregar. Pregar é para todo mundo. O que é pregar? Só anunciar. O que é que ele vai dizer? Vocês serão minhas testemunhas. O que é testemunha? É só dizer o que aconteceu. É simplesmente dizer o que aconteceu. E eu tenho certeza que você sabe dizer o que aconteceu na sua vida. Eu tenho certeza que você sabe dizer: eu era daquele jeito, mas Jesus entrou na minha vida. Aleluia. Eu tenho certeza que você pode olhar para si e dizer: rapaz, eu derrubava uma grade de cerveja, mas Jesus entrou na minha vida. Aleluia. E agora eu não preciso do álcool para me alegrar. Eu tenho certeza que você pode dizer: rapaz, eu pegava uma maconha ali para relaxar, mas eu encontrei uma paz que excede todo entendimento. Aleluia! Jesus entrou na
minha vida. Eu não preciso mais disso. Aleluia. Eu tenho certeza que você pode dizer: rapaz, eu vivi uma vida sem sentido e sem razão, mas Jesus entrou na minha vida. Aleluia. Ele deu sentido, Ele deu razão. Aleluia. Eu era uma pessoa solitária que vivia sem amor, mas eu encontrei o amor da minha vida, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Ele me libertou, Ele me amou, Ele me abraçou. Aleluia. Eu era um perdido, mas Jesus me achou. Aleluia. Eu tenho certeza que você pode dizer isso. Aleluia. Ninguém começa a falar de Jesus e é muito eloquente. Ninguém começa assim. Isso é treino, é prática. Eu lembro que eu comecei a evangelizar criança. Como foi isso, Samuel? A nossa casa era ali, perto do Cogueiral. A gente saía. Eu, Maninha, irmã Silva e a filha dela. Aí sempre tinha aqueles folhetos dentro da Bíblia. Eu não sei, os crentes hoje perderam esse costume. Eu vou voltar. Os folhetos dentro da Bíblia. Aí dava para mim e para outra criança e dizia: vai lá, quem você vê, você entrega e diga: Jesus te ama. Missão simples. É uma missão simples. Uma criança pode fazer. Uma criança fazia. A pessoa começa: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Muitas vezes nem sem entender muito o que era. Nós estamos treinando. Aleluia. E a gente vai crescendo. Hoje eu choro muito. Mas antes eu só fazia chorar. Hoje eu prego mais um pouquinho. Eu era criança, só fazia chorar. Subia no púlpito, recebia oportunidade. Eu acho que o Juninho lembra disso. Eu subia, só fazia chorar. Não dizia uma palavra. Hoje já sai uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. É algo prático. É algo prático. Você começa, estuda o texto, prega. Fala daquilo que Deus fez na sua vida. É algo prático. O evangelismo é algo prático. Nós estamos no culto de missão e a gente tem que aprender isso, que é algo prático, é algo comum. É algo tranquilo de se fazer. Glória a Jesus. Às vezes a gente fica como na mão, né? Como na mão. Jesus pede uma coisa tão simples para a gente: anunciar a sua palavra. Do seu jeito. Ele não faz você imitar o jeito de ninguém. É do seu jeito. E às vezes a gente diz: não vou fazer isso não. Eu não sei. A gente fica dizendo que nem Naamã. Aí tem o servo de Naamã que ele diz: rapaz, se fosse uma coisa difícil, tu não fazia? Fosse para fazer uma coisa difícil, você não fazia? Porque é uma coisa tão fácil, você não faz. Aleluia. Eu vim com essa missão hoje, dizer: é uma coisa tão fácil, tão simples, que você pode fazer. Você Aleluia. Quem tem boca aqui? Quem tem boca? Eu acho que dá para você pregar. Aleluia. Eu não acho não, eu tenho certeza que dá para você pregar. Eu tenho certeza que dá para você falar desse amor maravilhoso que lhe alcançou. Existe uma frase, não me recordo agora o autor, que diz assim, assim eu finalizo: que quem não ama as missões, quem não ama o evangelismo, muito provavelmente essa pessoa é quem precisa ser evangelizada. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.